E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da LIMP, no qual vamos falar sobre regulação ácido-base. Hoje, nossos ligantes, que são Larissa e o Luiz. Larissa, ela cursa o curso de Biomedicina, está no 6º período, ela faz na Faculdade Sesumar, no Paraná. Já o Luiz, ele cursa Enfermagem, está no 8º período e faz na Faculdade Federal do Maranhão. Bom dia, meninos, tudo bem? Bom Bom dia, dia, tudo tudo bem? bom? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vocês estão? Tranquilos? Tranquilos. Então, ótimo, então. Vou Então, desejar a vocês uma na ótima medida do apresentação. possível. Não, tá certo, tá tudo tranquilo. Não se preocupar, não, que vai ser ótimo. Vou desejar a vocês uma ótima apresentação, uma ótima aula, tá? E que o conhecimento de vocês seja aí para dissipar e todo mundo entender sobre um pouco mais sobre os temas da perfusão e quem sabe a gente até acender essa chama, né? Para a perfusão no coração das outras pessoas. Muito boa sorte e boa apresentação para vocês. Obrigada. Então, a gente vai falar hoje sobre distúrbio ácido-base. E eu vou começar falando alguns conceitos. Existem 3 conceitos, né? O Arrhenius, ele fala que o ácido é um doador de H+, e a base é doador de H-. O Bronson de Larry, ele diz que o ácido é um doador de H+, e a base é um aceptor de H+, né? Ou seja, um receptor. E Lewis, ele diz que o aceptor é um par de elétrons e a base é o doador de par de elétrons. E o que é essa par de elétrons? É o H+. Então, com o ganho e a perda do elétron, ele tem a ver com o hidrogênio, ele fica importante para o equilíbrio do sangue. O próton, um H+, ele é único e livre, de carga positiva. E a concentração plasmática dele é muito baixa, é de 4 vezes 10 a menos 5. E mesmo a concentração dele sendo muito baixa, pequenas variações dele acabam alterando o pH. E como que chega nesse valor do pH? Tem uma equação, que é pH menos o logaritmo da concentração de H+. Ou seja, o pH mostra a concentração de H+. E ele é inversamente proporcional, né? Ou seja, quando o pH está baixo, significa que o H+ está alto, está elevado, gerando uma acidose. E quando o pH está alto, o H+ está baixo, gerando uma alcalose. As entradas de H+ se dão de vários motivos, de várias formas. Tem alimentação com ácidos graxos, aminoácidos. Tem também pelo CO2, pela respiração, ácido lático. E tudo isso vai metabolizar. E como que regula, né? Com essas entradas de H+, como que vai estar a forma de regulação? Então, os sistemas tampões, bicarbonato, hemoglobina, fosfato, amônia. O pH normal se dá entre 7,35 e 7,45. Abaixo do valor, ele acaba gerando uma acidose. E acima desse valor, ele acaba gerando uma alcalose. Aqui a gente tem a equação de Henderson, né? A equação vai definir numericamente o valor do pH. O 6,1 ali é uma constante, mais o logaritmo do bicarbonato, dividido pelo coeficiente de solubilidade do PCO2, vezes o PCO2. E essa imagem, ela praticamente define a equação, né? O que altera o pH. Quem controla o bicarbonato é o rim, e quem controla o PCO2 é o pulmão. Então, o que vai alterar o pH são esses 2 fatores. A regulação do pH, ele acontece de forma química, né? Soluções tampões, e fisiológica, os pulmões e os rins. A solução tampão, ele tem uma ação imediata, porém, a eficiência dele está em terceiro lugar, porque mesmo ele sendo imediato, a eficiência dele não é tão boa assim. E o que acontece? Ele acaba captando ou liberando o H+, e atua na regulação como bicarbonato, tampão de bicarbonato, hemoglobina, fosfato e amônia. E a gente também tem a compensação respiratória. Ele demora alguns minutos, controla, né, o CO2, e a eficiência dele está em segundo lugar.
E o que acontece? Ele vai estimular ou inibir a ventilação pulmonar. Aí temos o melhor de todos, né, em questão de eficiência, que é a compensação renal. O problema dele é que ele demora muito, ele demora horas, dias, e como que ele atua, né? Ele atua na reabsorção, secreção do bicarbonato e a secreção de H+. Agora eu vou passar aí para o Luiz falar um pouquinho para vocês de gasometria. Olá, novamente. Esqueci de ligar o microfone. Sim. Então, gente, agora falando, né, entrando um pouco mais no exame em si, certo, da gasometria. A gasometria, ele é um exame aí de padrão ouro na avaliação dos gases arteriais, né? Não somente nos gases arteriais, mas sim vai possibilitar medir outros padrões, como o nosso oxigênio, o nosso dióxido de carbono, bicarbonato, base excess também, glicose, hemoglobina, certo? Lactato, e entre outros padrões, né? Que vai ser possibilitado através da gasometria, tá? Então, aí temos, para auxiliar a determinar essa gasometria, a capacidade dos pulmões de fornecer o oxigênio suficiente, né, e de remover o dióxido de carbono, para auxiliar também na ventilação e a capacidade dos rins de receberem, né, de reabsorverem esses íons bicarbonato e também de excretarem, né, para poder manter ali o pH do corpo normal, tá? E aí, esses pacientes que fazem essa gasometria são os pacientes que têm algum comprometimento respiratório ou metabólico, tanto em UTI quanto também em, em uma urgência, né, em uma urgência e emergência. Tá? E para ter uma interpretação adequada, o profissional que está ali fazendo, né, colhendo aquela gasometria para poder interpretar após a coleta e após os resultados, ele tem que ter um entendimento desses distúrbios, né, para ver o que está baixo, o que está alterado, como a Larissa falou, né, se está em um estado ácido ou se está em um estado alcalino. E aí a gasometria ela é indicada para 3 formas de avaliação. Para avaliar o distúrbio do equilíbrio ácido-básico, como eu já disse, se está ácido ou se está alcalino. Para avaliar a oxigenação pulmonar e do sangue arterial, ou seja, para avaliar a hematose, né, que é a troca gasosa, certo? E a ventilação alveolar, se está conseguindo se esse oxigênio esse gás carbônico está conseguindo chegar lá e fazer essa troca gasosa para poder liberar e exalar o gás carbônico. E aí, qual é o objetivo da gasometria? Mensurar os valores do pH, né, que eu vou falar um pouco deles mais à frente, da pressão parcial de gás carbônico, do íon bicarbonato, a saturação da oxihemoglobina, dentre outros, e também para avaliar a evolução de doenças respiratórias e de outros quadros clínicos que podem acometer os pulmões. Aí aqui sim, temos os parâmetros que serão avaliados dentro de um exame de gasometria. Certo? Aqui eu coloquei alguns, porém, como eu já falei, tem a glicose, tem o lactato, né, tem a hemoglobina, que também serão avaliados. Aqui eu trouxe o geral da gasometria para poder nós entendermos e conseguir interpretar uma gasometria
quando estiver ao nosso alcance, certo? Temos um pH. Esse pH normal, ele vai ser entre 7,35 e 7,45, sendo abaixo de 7,35 um pH ácido e 7,45 um pH alcalino, certo? Aqui temos a nossa pressão arterial parcial de oxigênio, que é a nossa PaO2, que vai de 80 a 100, porém também depende da referência bibliográfica que está sendo utilizada. Temos também a pressão arterial parcial de dióxido de carbono, que vai de 35 a 45. Aqui nós podemos pegar, quando nós esquecermos, né, a pressão parcial de dióxido de carbono, a gente pode lembrar do pH. Se o pH é 7,35 a 7,45, nós iremos tirar o 7 e irá ficar só os valores de 35 a 45. Então, esse é a nossa pressão de dióxido de carbono. E aí, o que essa pressão de dióxido de carbono ela vai avaliar? Ela vai avaliar a eficácia da ventilação alveolar, né, sendo esses valores normais, de 35 a 45. Aí ela vai refletir nos distúrbios respiratórios, certo? Que se o pH estiver abaixo de 7,35, vai ser uma acidose. E se esse PaCO2 estiver abaixo de 35, ele vai ser como uma hiperventilação. Ou seja, ele vai estar exalando muito dióxido de carbono e não vai estar conseguindo fazer aquela troca gasosa. Ou seja, isso acontece muito naqueles pacientes que estão apresentando crises de ansiedade, certo? E aí, tendo essa diminuição da PaCO2 e do pH, tendo uma diminuição do PaCO2 e uma elevação do pH, vai ser o que? A elevação é quando está acima de 7,45. Então, vai ser uma alcalose, com a alteração do componente dióxido de carbono, vai ser uma alcalose respiratória. Quando o PaCO2 ele aumenta, ou seja, ele está acima de 45, esse paciente ele vai estar hipoventilando, ou seja, ele vai estar retendo dióxido de carbono e não vai conseguir fazer muito essa troca gasosa. Aí ele já vai ser o quê? Uma acidose respiratória. O pH diminui e com essa diminuição do pH e o PaCO2 aumenta, vai ser uma acidose respiratória por conta do componente do dióxido de carbono. Já no bicarbonato, né, que é o HCO3, ele vai de 22 a 26 miliequivalentes, certo? Ele vai avaliar a concentração da função renal daquele paciente, ou seja, ele vai refletir nos distúrbios metabólicos, né? Aqui, eu creio que a Fernanda tenha falado, é que ele é proporcional ao pH. Se o pH aumenta, o bicarbonato aumenta. Se o pH diminui, o bicarbonato diminui, certo? E aí, se nós tivermos um pH diminuído e um bicarbonato diminuído, vai ser o quê? Uma acidose metabólica. Uma acidose pelo pH está abaixo de 7,35 e metabólica pelo bicarbonato também ter diminuído, certo? Assim é da mesma forma. Se o pH aumentar e o bicarbonato também aumentar, nós teremos uma alcalose metabólica. Já o base excess, né, que ele vai sinalizar ali o excesso ou o déficit de bases que são dissolvidas ali no plasma sanguíneo, eles vão ter esses valores normais, de -2 a +2, ou -2 a +3, de acordo com a literatura, certo? Ele é um componente também metabólico, ou seja, um componente renal. Se o bicarbonato aumentar, ele tem uma alcalose metabólica. Se ele diminuir, ele tem uma acidose metabólica. Aí aqui temos... Pode voltar. Isso. Temos aqui os distúrbios, né?
da acidose e da alcalose. Tanto na acidose quanto na alcalose, nós teremos 3 tipos de distúrbios: o respiratório, o metabólico e o misto. E temos aqui na acidose o aumento de íons hidrogênio, né? Teremos o aumento de íons hidrogênio e o pH sanguíneo ele irá diminuir, certo? Vocês já estão craques em analisar pH. E aí, como tem esse aumento de íons hidrogênio e o pH diminui, nós podemos ter tanto uma acidose, tanto respiratória, que é quando que eu acabei de falar agora, né, anteriormente, a nossa PaCO2 ela aumenta e o pH diminui. Em todas esses distúrbios aqui, o pH ele irá diminuir, no caso da acidose. Ou seja, pode ser uma acidose respiratória, com o aumento da PaCO2, uma acidose metabólica, com a diminuição do bicarbonato, ou ela pode ser mista, certo? Com a elevação da PaCO2 e a diminuição do pH, certo? Podem dar essas duas alterações em uma acidose metabólica. Já na alcalose, que vai ter a diminuição de íons hidrogênio, o pH irá aumentar. Ele vai para mais de 7,45. Também pode ser uma alcalose respiratória, só que aqui o PaCO2 vai ser diminuída. Na alcalose metabólica, o bicarbonato ele irá aumentar. E na alcalose mista, o pH aumenta e a PaCO2 ela diminui. Como eu já falei, ela é proporcional. O bicarbonato é proporcional ao pH. Quando o pH aumenta, o bicarbonato aumenta. Se o pH diminuir, o bicarbonato também diminui. Aí vamos aqui. Eu trouxe também umas questões para nós resolvermos, porém algumas têm as explicações, tá certo? Para vocês tirarem print e depois irem treinando. Então, como é que nós vamos interpretar uma gasometria? Temos 3 passos para interpretar essa gasometria. Nesses 3 passos, nós iremos ficar ligados, vamos dizer assim, de priori, no pH e nos outros 2 componentes, né, que são os nossos valores de referência, que nós vamos pegar a nossa PaCO2 e o nosso bicarbonato, certo? O primeiro passo nós vamos avaliar o pH. Nós iremos avaliar se esse pH ele está normal, 7,35 a 7,45, ou se ele está acidótico, se ele está abaixo de 7,35, ou se ele está alcalino, acima de 7,45. Beleza? E o segundo passo, nós vamos avaliar qual é o fator que está influenciando o pH. Qual será esse componente? O componente respiratório ou o componente metabólico? O nosso componente respiratório é o CO2 e o nosso componente metabólico, o bicarbonato, que é o HCO3. E aí, nós ainda iremos ter um terceiro passo, que é para ver se está tendo compensação do outro sistema ou não. Então, gente, aqui para a gente ver se tem alguma compensação de um distúrbio ou não, né, que é o nosso terceiro passo, nós iremos aqui ver os 3 estados, né? O estado compensado, o parcialmente compensado e o descompensado. No estado compensado, apesar das alterações dos 2 componentes, que é o componente metabólico, que é o HCO3, o bicarbonato, e o CO2, que é o respiratório, o pH ele continuará normal, tá certo? Se for parcialmente compensado, o pH ele irá alterar, porém o outro sistema ele vai ser alterado também para poder tentar compensar o distúrbio, certo? Aí eu trago um exemplo. O respiratório, né? O sistema respiratório lá, o componente respiratório, CO2. Se ele estiver alterado e o bicarbonato estiver indo para o mesmo lado que ele, então ele está tendo uma compensação, né? Ele está sendo aí parcialmente compensado. Se o bicarbonato aumentar um pouco o nível dele que é permitido também, né? Que é de 22 a 26, tá? Aí eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês.
E o descompensado é o outro sistema, ele não vai alterar tentando compensar aquele componente. Ou seja, se o bicarbonato estiver alterado e a PaCl2, né, o dióxido de carbono, ele não estiver se movendo nem para baixo e nem para cima, vai ser uma forma descompensada, ou seja, ele não vai estar tentando compensar o bicarbonato. Aí aqui eu trouxe alguns exercícios para vocês. Desses exercícios, nós teremos o diagnóstico já do lado, mas também para vocês fixarem mais. Certo? O primeiro exercício é o seguinte. Um paciente intoxicado por barbitúricos, que é uma medicação que pode causar depressão do sistema respiratório, ou seja, uma intoxicação exógena, né? E ele apresenta também uma respiração superficial. Aí, nessa gasometria dele, ele vai apresentar os seguintes valores. O primeiro, nós iremos verificar esse pH, né? O primeiro passo, nós iremos verificar o pH. Nós sabemos os valores de pH, que é de 7,35 a 7,45. O primeiro passo é esse. Nós iremos avaliar. Nós estamos vendo que o pH está 7,19, ou seja, ele está abaixo de 7,35. Se ele está abaixo de 7,35, então esse meio está ácido. Então, sabemos que temos uma acidose. O segundo, nós iremos avaliar o que está influenciando esse pH. O PaCl2 e o bicarbonato. De priori, nós iremos verificar eles dois, certo? PaCl2 está 80 milímetros de mercúrio, ou seja, ele está alterado, com os valores de referência que é de 35 a 45. E o nosso bicarbonato aqui, que é de 22 a 26 miliequivalentes, só que em alguns outros exames, vocês observarem, eles podem pedir em milimol, certo? E o valor de milimol é de 12 a 23, beleza? E aí, esse bicarbonato, ele está alterado, sendo que é de 22 a 26 miliequivalente. Aí, teremos uma acidose por conta do pH diminuído, respiratória, pelo componente respiratório está aumentado, e parcialmente compensada pelo bicarbonato está aumentando 4 casas para poder tentar compensar o componente respiratório, certo? O base excess, que é um componente também metabólico, está normal. E temos a nossa PaO2, né? O nosso oxigênio, que está a 48 milímetros de mercúrio. Ou seja, abaixo o valor dele é de 80 a 100. E abaixo de 60 eles têm ali uma hipoxemia grave. Certo? Então, o nosso diagnóstico é esse. É uma acidose respiratória parcialmente compensada por alcalose metabólica. Certo? O bicarbonato, ele aumentou. Então, é uma alcalose. Quando aumenta, é uma alcalose. Certo? É causada ali por uma hipoxemia grave, por hipoventilação. O paciente está retendo muito CO2. Tá certo? E aí, temos aqui um resumo geral. O pH está abaixo de 7,35, causando ali uma acidose. PaCl2 acima de 45, sendo uma hipoventilação, levando essa acidose respiratória. E o PO2 está abaixo de 50, ou seja, está uma hipoxemia grave, né, levando a essa hipoxemia grave. O HCO3, que é o nosso bicarbonato, está acima de 28 miliequivalente, né, causando a alcalose metabólica. E o base excess, que está normal, né, que é o nosso excesso de base, tendo ali uma ausência de alcalose metabólica efetiva. Aí, o nosso segundo exercício, temos uma acidose respiratória. Nessa acidose respiratória, assim como a outra acidose respiratória, nós teremos um pH 7,30, sabendo que o valor é de 7,35 a 7,45, nós podemos colocar os valores do lado, né, para a gente ver o que está alterando ou não. O PCO2, que é o dióxido de carbono, ele está 52, ou seja, ele está acima.
do valor normal, que é de 35 a 45. E o bicarbonato está de 24, sendo que é de 22 a 26 miliequivalentes por litro, tá? Esse bicarbonato ele está normal. O pH está baixo e a PaCO2 está alta, ou seja, causando uma acidose por conta do pH, respiratória por conta do componente respiratório, que está ali sendo, essa acidose está sendo causada por hipoventilação. Ele está tendo acúmulo de CO2, certo? Tendo essas causas possíveis, depressão do centro respiratório, obstrução do trato respiratório, doenças pulmonares, doenças neuromusculares, ou seja, o músculo respiratório, no caso do nosso diafragma também, ele não está conseguindo fazer esse movimento de inspiração e expiração também, esse movimento respiratório para expandir também esse pulmão, tá certo? Do componente respiratório. E o nosso terceiro exercício temos uma acidose metabólica. Aqui ela já está mexendo com o componente renal, né? Temos uma acidose pelo fato do pH estar abaixo de 7,32, ou de estar abaixo de 7,35, que ele está 7,32. PCO2 está 42, ou seja, é de 35 a 45. Né? E o bicarbonato, que é o HCO3, está de 19 miliequivalentes por litro. Certo? Então, temos um pH baixo, PCO2 normal e um bicarbonato baixo, ou seja, o bicarbonato está proporcional ao pH. Se o pH diminui, o bicarbonato diminui. Se o pH aumenta, o bicarbonato aumenta. Aqui temos uma acidose metabólica, com algumas causas possíveis, como cetoacidose diabética, que é ali uma complicação da diabetes, né? Uma insuficiência renal, ou seja, vai ter uma redução de excreção renal de íons de hidrogênio, uma diarreia grave, né? Esse paciente vai perder eletrólitos e até mesmo um jejum prolongado. No nosso penúltimo exercício, nós temos uma alcalose respiratória. Uma alcalose pelo valor de pH está acima de 7,45, tá? 7,49. PCO2, 33, sabendo que é de 35 a 45, então ele está abaixo. E o bicarbonato, 23 miliequivalente, certo? Então, temos uma alcalose por conta do pH estar elevado. A alcalose respiratória, pelo componente respiratório, está diminuído, não tendo nenhuma compensação, né? Ou seja, o bicarbonato não está nem aumentando e nem diminuindo para poder tentar compensar essa PaCO2. Ou seja, essa alcalose respiratória está sendo causada pela hiperventilação, que é pela perda de dióxido de carbono. E essa alcalose respiratória ela pode ser causada por diversas causas, né? Enfim, ventilação mecânica excessiva, no caso da hiperventilação, febre elevada, bacteremia, insuficiência hepática, hipertireoidismo e a ansiedade, né? Que temos uma causa muito elevada, né? Por essa hiperventilação. Aquele paciente não vai conseguir fazer essa troca gasosa eficiente, né? Ele vai perder, né, exalar muito dióxido de carbono e não vai conseguir fazer essa troca gasosa. E o nosso último exercício é uma acidose mista. Ela já está mexendo com os dois componentes, tanto o respiratório quanto o metabólico, né? Aqui temos um pH de 7,5. Vamos fixar bem agora. O pH tem os valores de 7,35 a 7,45. E aqui esse pH está 7,5, ou seja, ele está muito baixo. O PCO2 está de 55, sendo que é de 35 a 45. E o bicarbonato está 18, certo? Que é de 22 a 26, em casos de ser miliequivalente, né? Milimol é de 12 a 23, tá certo? E aí, então, temos um diagnóstico de acidose mista, pelo fato do pH estar muito baixo. Se o pH diminui, o bicarbonato diminui. PaCO2 de 35 a 45 está elevada e
o bicarbonato está baixo, ou seja, está mexendo com os dois componentes, certo? Então, será uma acidose mista. E agradeço a atenção de vocês. Espero que tenham compreendido um pouco da nossa teoria e da nossa prática. Oh, parabéns, pessoal. Muito boa a apresentação de vocês. Uma aula muito bem didática. Eu gosto muito disso, da questão da perfusão, porque a perfusão é isso. É esse multiprofissionalismo, sabe? Tem a Larissa aqui, que é biomédica, que apresentou a parte teórica muito bem apresentada, a parte do embasamento do exame, né? Já tem o Luiz, que está cursando enfermagem também, e que já apresentou mais as questões das causas clínicas, né? Essa parte mais das doenças. Gostaria de parabenizar vocês. Foi uma apresentação muito boa, vocês falam muito bem. O slide foi muito bom, foi uma aula muito didática. Muito obrigado, viu, pessoal? Eu queria aproveitar também, além de agradecer os meninos, pedindo o pessoal para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o like, deixar os comentários para a gente poder sanar a dúvida de vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tenham. Também gostaria de pedir vocês para nos acompanharem, para ficar por dentro de todas as atividades nossas, tanto no nosso site, que a gente fornece matérias, né? Aulas lá, materiais, e também no nosso Instagram, que é @limp.perfusão. Muito obrigado, pessoal. Até mais.